Meu amigo estudante de língua portuguesa, se você algum dia teve dúvidas sobre o assunto crase, ele vai ser eliminado agora e nem vai precisar repetir o vídeo. Dou a minha palavra. Só quero você com a sua maravilhosa atenção. Primeiro, vamos pensar em crase nos textos que você lê no dia a dia. Livros, jornais, revistas. Depois nós vamos olhar o assunto crase, o acento, nas provas. Que é outro olhar. São dois olhares diferentes. Já começa por aí. Tudo bem? Beleza. Então, concentremos-nos no texto. Sempre que você vir o acento grave em um texto, sempre ele informa. Amigo, ele está dizendo assim com você. Amigo, abaixo de mim existem dois As. E nessa ordem, o primeiro deles é a preposição a. Sempre. O segundo deles, ou é o artigo feminino, com ou não a flexão de número, ou então vai ser o a de um pronome demonstrativo que se inicie pela letra A. Só vale para o caso de pronome demonstrativo que se inicie pela letra A. Aí eu tenho aqui uma linguagem matemática. Isso é sempre. Não há exceção. É sempre. Se eu vir este acento em um texto, ele está falando comigo, desculpe. Falando comigo. Quando eu digo desculpe, foi aqui o microfone. Tá certo? Falando com você. Amigo, abaixo de mim o acento está garantindo. O acento grave. Você tem a preposição a, o artigo feminino de uma palavra feminina, ou então o a inicial de um pronome demonstrativo. Como eu não falo dois as, como eu não vou escrever dois as, convencionou-se que a presença deste acento grave indica que aí existem dois as fundidos em um só. Até 1971, mais precisamente dia 18 de janeiro, que Jarbas Passarinho assinou a penúltima reforma ortográfica, este acento grave também existia para marcar a sílaba subtônica das palavras derivadas. Qualquer texto escrito até 1970, você encontra somente o só com acento grave. O cafezinho. No fé, o acento grave. Hoje, ele só existe. Está fácil, garoto. Meu amigo. Ele só existe para indicar que aí ocorre o fenômeno da crase, que existem dois as. Tudo bem? Venha comigo aqui para uma frase bem simples. Olha, eu garanto que você já está apto à prova. Esta frase é lida dessa maneira. Você já está apto à prova. Não há nenhuma outra impostação para ser feita. A não ser que você queira destacar uma palavra. Você já está apto, agora é o tempo. Você já está apto à aptidão. Você já está apto à prova. Você quer destacar a prova na impostação. Mas não vai falar dois as. Tudo bem? A minha frase, da forma que está, agride a sintaxe de regência nominal.
Qualquer agressão à sintaxe, regência, concordância, colocação, ganha o nome bonito de solecismo. Tudo bem? Beleza. Como é que eu descubro que aqui tinha de haver o acento grave obrigatoriamente? É simples, amigo. É brincar de singular e plural, masculino e feminino. Coisa de criança. É pueril. É coisa de bebê. É sério. Vamos procurar ser simples. Não compliquemos o que não é complicado. É simples. Olha só. Eu vou retirar prova e colocar teste. Teste. Vou fazer a leitura. Você já está apto a teste. É assim que você vai dizer? Não. Você está apto ao teste. É assim que eu vou falar. Ô, amigo, teste é ele. É ele. Este azinho não flexionou em gênero com a palavra teste. Se eu dissesse, eu estou apto a testes, continua correto. Eu flexionei em número e ele se manteve inalterado. Sempre, vou repetir, sempre que isso aconteça, esta palavra é uma preposição. O a, que nunca varia, é sempre classificado de preposição. Porque se ele variar, ou vai ser artigo definido, ou vai ser pronome demonstrativo equivalente a aquela, ou vai ser pronome pessoal oblíquo equivalente a ela, numa linguagem do dia a dia. Tudo bem? Beleza. Então vou recolocar o artigo da palavra teste e vou trazê-la para o singular como está prova. Ora, por analogia, eu já estou observando que um A aqui existente, que é este, pertence à palavra apto, ao adjetivo. Ele é o regente, ele é o dono, ele é que manda. Ele diz, essa preposição é minha, ninguém tasca. Ela é minha. E o termo aprova o teste é o regente ou regido, é o regido. É o vassalo, é o dependente deste adjetivo por meio dessa preposição que é dele. Ele é o regente e são o regido. Ora, se teste tem um ozinho, a prova tem um azinho. Mas eu não vou escrever dois as, eu não vou falar dois as. Aí tiveram a brilhante ideia de fazer uma convenção gramatical. Escreve-se um A apenas e nele coloca-se o acento grave. Então, todas as vezes que eu encontre esse acento grave em um texto, prova vai ser outra cor daqui a pouco, ele me garante, me dá a garantia de que aí existem dois As. E na sequência, o primeiro é a preposição a, o outro ou vai ser o artigo definido antes de uma palavra feminina ou antes de um pronome demonstrativo. Se eu colocasse aqui, olha como é simples mudar para o pronome demonstrativo. Você já está apto. Já vou direto, que aqui não importa o gênero da palavra. O importante é a palavra aquele, aquela ou aquilo. O importante é o a e não o que vem depois. Aquele TED. Porque algumas pessoas decoram. Se a palavra é masculina, não pode haver classe dentro dela. Para com isso, para com isso. Isso é decoreba barata. Para com isso, por favor. Isso vai levar você ao erro. Para com isso. Porque se eu tiver um pronome demonstrativo, pode ser masculino, pode ser singular, pode ser plural. Se ele se iniciar pela letra A, o pronome demonstrativo, eu já tenho aí 50% de possibilidade do final da frase. E é fácil perceber
E nem brinquei ainda de cachorrinho para mostrar que funciona. Você está apto àquele teste. Vamos fazer aqui uma analogia. Eu vou tirar o aquele e vou colocar um parente dele. Este. Está comigo? Você está apto a este teste. O A, eu sou não obrigado a falar. Você vai dizer, eu estou apto a este teste. Não diz nunca, nem que nunca tenha lido nada, gramática alguma. Você não vai dizer, estou apto a este teste. Você diz, eu estou apto a este teste. Ora, este A não flexionou em gênero. Ele não variou. Ele é preposição. Todo A invariável é preposição. Sempre. Sempre. E só é preposição se faz variável. A recíproca é ser verdadeira. Então é o apto exigindo a preposição. Aí você pode fazer aqui a seguinte brincadeira. E ela funciona mesmo. Ou então eu vou te mostrar brincar de cachorrinho. Ó. Eu estou apto a este teste. Quando eu tiver um aquele e um aquilo, eu vou trocar pelo este. Se eu tiver de falar o azinho, eu coloco o acentinho. Se eu não falar o azinho, não coloco o acentinho. Simples assim. Quero um exemplo. A Mona Lisa disse, eu agarrei aquele trabalho com todas as minhas forças. Ela vai dizer, eu agarrei a este trabalho, eu agarrei este trabalho. Eu agarrei este trabalho. Ela não diz a este. Falou azinho? Não. Então não coloca o acentinho. Simples assim, quando se tratar de um pronome demonstrativo. E já a gente vai mostrar que ele pode estar todo ele, no caso do aquele também, mas no caso da crase, resumido só na letra A. E não dá para confundir com outra coisa. Provo já já. Sem medo de ser feliz. Então isso aqui é o básico. Ou mais de 90% do estudo da crase está resumido nestas duas frases. Mais de 90%. Eu lhe garanto, eu vou lhe provar. Que está aqui, 90% da crase. Ou mais. Muito bem. Então eu tenho o macete dual. A linguagem do cachorro, como é que é? Au, 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 au. Uma vez eu fui fazer isso na sala de aula, o rapaz fez... Eu digo, vou já, mas você não vai perder a questão na prova. Sobre crase, brincando de cachorrinho. Se eu tiver a combinação au com uma palavra masculina, ao substituí-la por uma feminina, deverá acontecer o fenômeno da crase. E neste momento aqui, eu tenho crase obrigatória. Nos dois casos, eu tenho um regente, é o adjetivo apto. Ô amigo, vamos aproveitar aqui mais um detalhe desse acento grave. Qual foi o primeiro? E com segurança. Que abaixo dele vai haver sempre a preposição a e o a de um artigo, ou a de um pronome demonstrativo. Segunda informação que eu lhe dou com segurança é sempre, sem exceção. Neste momento eu devo estar falando para milhões de pessoas. Eu jamais iria tentar prejudicá-lo. Olha que informação. Sempre verdadeira. Até reformularem a gramática. Apto é um adjetivo. Está comigo? Sempre. Sempre, só mais uma vez, sempre que um adjetivo esteja regendo uma preposição, e você decora 6 preposições de uma lapada só mnemônica, a, diem, para, compor. Se eu tiver um adjetivo regendo uma dessas 6 preposições, o termo que esteja com ela terá sempre a função de complemento nominal. Isso é sempre. Sempre. Vamos repetir? Quem está me ajudando a enxergar isso? Um acento grave. Se eu encontrar um adjetivo exigindo a presença de uma preposição essencial, a, diem, para, compor, o que estiver com essa preposição é sempre complemento nominal. E se eu vi o acento grave, ele já me ajuda com a preposição. Perfeito!
Macedo, valeu meus 15, valeu, muito bem. Ô amigo, aí você certamente está querendo que nós conversemos sobre este camarada aqui, resumido em uma única vogal. Macedo, como? Vem para cá, Paulo. Se disséssemos assim, olha só, se disséssemos assim, resolvi uma prova semelhante, vem comigo, semelhante a dos anos anteriores. Presta atenção aqui, ó. Aquele camarada que decorou, a crase só vai acontecer antes de palavra masculina. Ele já vai dizer que essa frase está rigorosamente correta. Ele decorou, ele não quis aprender, ele não quis entender. Aí se ferrou, perdeu o concurso, por um desrespeito simples. Ô amiguinho, vamos ler a frase outra vez. Resolvi uma prova semelhante à dos anos anteriores. Daria para perceber o fenômeno da crase brincando de cachorrinho ou trocando uma palavra feminina que está aqui, prova. A mesma prova, por teste. Vamos colocar teste para ver como é que vai sair a leitura. Venha comigo. Resolvi uma prova semelhante o teste ou semelhante ao teste. Resolvi uma prova semelhante à dos anos anteriores. Resolvi um teste semelhante ao teste dos anos anteriores. Eu seria obrigado a dizer ao se trocasse aqui por teste. Um teste. Significa dizer que este a que está aqui é um pronome demonstrativo. Ele é equivalente àquela. Aquela quem? Prova. Quer ver, meu comigo? Resolvi uma prova semelhante àquela prova dos anos anteriores. Ainda pouco eu lhe disse, amigo, se eu encontrar um aquele, um aquela, um aquilo, eu tenho 50% de possibilidade do fenômeno da crase. Vou trocar esse aquela que é este azinho por esta. Venha comigo. Como é que eu leio? Venha comigo. Resolvi uma prova semelhante a esta dos anos anteriores ou semelhante a esta dos anos anteriores? Como é que eu digo? A esta. Usei as duas estratégias, a do cachorrinho, au, e agora a do esta. Então aqui eu tenho de ter obrigatoriamente o acento indicativo de crase, com o pronome demonstrativo. Resumido numa letrinha apenas, no A. É muito legal, não é não? Se eu dissesse, eu fiz referência à aula do colega, ocorre ou não crase? Vem comigo. Fiz referência à aula do colega. É assim que eu tenho de ler. Ok? Fiz referência à aula do colega. Aparentemente correta, mas a frase está errada. O que é que está faltando nela? O acento obrigatório para mostrar a ocorrência aqui de dois As. Como saberemos facilmente? Troca aula por teste. Fiz referência ao teste do colega. Se eu disse ao com a masculina, é a garantia de que aqui existem dois As. Quem é o regente da preposição a? O substantivo referência. E se eu dissesse,
Você referiu-se à aula do colega. Você referiu-se à aula do colega. Agora usei o verbo. Você fez referência à aula do colega. Você referiu-se ao texto do colega. Do mesmo jeito, crase obrigatória. O regente agora seria o verbo referir-se. Aí, acidentalmente, pronominal. É isso. Agora, nós vamos brincar de fazer exercício. Aplicação em bancas sensacionais. Uma delas, certamente, é a sua banca. Uma delas. E uma de que eu gosto muito, por quem eu tenho uma profunda admiração, a banca CESP. Como essa banca me ajuda a estudar língua portuguesa. É uma festa. Muito bem. Temos aqui um comando para uma questão CESP, que diz o seguinte: no estilo verdadeiro ou falso. Observe, tudo que eu conversei com você foi imaginando crase em um texto. Todas as informações que eu passei para você, agora, nós temos que ter um cuidado a mais, porque vai estar em uma prova. E o assunto crase na prova, ele pode estar de maneira errada para você descobrir o que é certo, para você descobrir o que é errado. O acento pode estar lá indevidamente, ou então ele foi retirado de propósito para deixar a frase errada. Aqui não vale dizer o que eu lhe garanti. Se você vir o acento grave, ele sempre vai garantir a presença de uma preposição e de um artigo ou a inicial de um pronome demonstrativo. Isso aí é sempre em um texto, não é sempre na prova, porque eles podem mentir, dar uma informação errada. Aí você vai com calma brincar de cachorrinho. Vamos lá. Questão CESP. Na linha 2 de um determinado texto, o emprego do acento indicativo de crase em a segurança pública justifica-se pela regência do termo difusas e pela presença do artigo definido antes de segurança pública. Ô amigo, você vai pegar um pequeno trecho que está aqui que diz o seguinte: a história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública. Prestou atenção? Olha só. A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública. Quando ele disse repleta de referências difusas isso aqui está no texto, a segurança pública. A segurança pública. Você já aí brincando de singular e plural. Nunca deixe de brincar de singular e plural masculino e feminino. Repleta de referências difusas. Observe que esse difusas está com casamento de flexão em gênero e número com referência. Agora, o texto garante que existe este acento. O texto está garantindo.
Ora, eu lhe disse, no texto, o acento grave vai garantir que aí existe a preposição a, ou um artigo definido a, ou um a inicial de um pronome demonstrativo. Eu tenho segurança, é ela, a segurança pública. É só brincar de masculino e feminino, ou até de singular e plural. São referências difusas à segurança. Vamos colocar aqui patrimônio em lugar de segurança. Patrimônio público. Repleta de referências difusas, o patrimônio ou ao patrimônio? Ao patrimônio. Então, este acento indicativo de crase é obrigatório. Tem o regente? Tem. Quem? Referência. Porque quem faz referência a. Então, isso aqui é um caso de crase obrigatória e o regente, de referências, o regente de referências, tem como regido a segurança pública, ou aqui patrimônio. Crase obrigatória. Mas ele disse que quem estaria regendo a preposição seria o adjetivo difusas. Mentira. Falso. Simples assim. Basta ser um bom ledor e não ter nenhum conhecimento gramatical para perceber que isso está errado. As provas de hoje, eu repito, elas privilegiam, e eu acho isso correto, as pessoas que leem bem, que gostam de ler bons textos. Essa pessoa, para mim, já tem quase a prova na mão de português. Quase na mão. Então, essa informação é mentirosa. Questão de número 2. FCC, Fundação Carlos Chagas. A frase acima se manterá gramaticalmente correta se o segmento grifado for substituído por. Aqui é pegar e colar. O que está grifado lá? Aos confins da terra. Uma palavra masculina que está no plural. Ele quer que eu retire aos confins da terra e troque por uma dessas 5 propostas e diga a que vai ficar perfeita com acento grave. Vamos pela ordem. Agora, as gravações levam as mensagens de Beethoven a toda parte do planeta. Vamos brincar de masculino. Parte é feminina. Vamos colocar lugar, eu digo lugar. Agora as gravações levam as mensagens ao todo lugar do planeta ou a todo lugar do planeta? A todo. Você não diz ao todo lugar. Não brincou de cachorrinho, au. Não ocorre crase. O a que está aqui é apenas preposição. Mesmo porque, amigo, toda é pronome indefinido. Não ocorre crase antes de pronome indefinido. A única exceção da língua portuguesa é o outra. Eu não me referi a ela, e sim à outra. Eu não me referi a ele, e sim ao outro. É o único pronome indefinido que pode ter o acento indicativo de crase. Outra, singular ou plural. Vamos para... Não foi possível a letra A. Agora, as gravações levam as mensagens de Beethoven à região mais erma. Vou colocar a mesma palavra, lugar. Agora as gravações levam as mensagens de Beethoven ao lugar mais ermo do planeta. Au. Brinquei de cachorrinho. Crase obrigatória. Você já marcou a letra B de bola, perfeito. Aí você disse, por que eu não posso marcar as outras? Rapidinho. Agora as gravações levam as mensagens de Beethoven a cantos. Eu já tenho uma palavra masculina. No plural. E um azinho antes dela. Eu vou te dar aqui uma informação, amigo. Meu amigo. Presta atenção. Já lhe dei uma hoje que é sempre. Qual foi?
Se eu encontrar um adjetivo exigindo daquelas 6 preposições ad para compor, o que estiver com essa preposição complemento nominal. Eu vou te adiantar aqui uma outra, que é sempre. Não há exceção, é segurança. Dou minha palavra. Se eu vir só a letra A e qualquer palavra no plural, seja ela feminina ou masculina, esse A está impedido de ter o acento indicativo de crase. Ele é apenas preposição. Sempre. Sem exceção. O que pode mudar é apenas o sentido. Fica para depois. Letra D. Cada pedaço. Cada é outro pronome indefinido, assim como o toda. E pedaço ainda é ele. Você não vai dizer ao cada pedaço. Impossível. E por outro. Agora as gravações levam as mensagens de Beethoven a partes, eu acabei de lhe dizer, é sempre, que você vê, é sempre sem exceção, sem exceção. E a nossa língua portuguesa é cheia de exceções, cheia de areia movediça e cheia de donos. Eu apenas sou estudante. Nós somos estudantes. Se eu vi só o azinho, sem o S, e uma palavra no plural, esse azinho ficará sempre impedido do fenômeno da crase. Então, indubitavelmente, B de bola. E, para fechar, terceira questão, César Gran Rio, outra boa banca. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase é obrigatório, na palavra destacada em. Ele pode estar sendo proibido, pode estar errado, ele quer saber onde é obrigatório. Vamos lá. A frase acima se manterá gramaticalmente correta se o segmento grifado for substituído por essa coisa aqui não pertence ao comando dessa questão. Imagine isso aqui fora. O comando é aquele ali. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada em. Esquece essa informação que está aqui. Delete-a. Letra A. Antigamente, não existiam a comunicação via satélite, a internet e o telefone celular. O que é que não estava existindo antigamente? A comunicação, a internet, o telefone. Veja que você não diz ao telefone. Está aqui num paralelismo. Tudo isso aqui é sujeito. Posto ao verbo. Inclusive esse verbo pode ficar no singular, concordando a venda com o núcleo mais próximo. Imitar Jesus Cristo. Passará o céu e a terra. Então esse A está impedido de ter o acento grave, porque nenhum termo com a função de sujeito pode estar pré-posicionado. Tudo bem? Então não pode ser a letra A. Letra B. Os processos informacionais e comunicativos dos seres estão relacionados atualmente a modernas. Acabamos de falar. Se eu vir só a vogal A, sem o S, uma palavra no plural, esse A fica impedido sempre de ter o acento indicativo de crase. É sempre, sem exceção. Não esqueça. Não vá perder a questão por conta disso. Letra C. Nos dias de hoje, a rapidez na transmissão da informação está invariavelmente associada à evolução. Vamos tirar a evolução, que é ela, e colocar conhecimento. Está invariável associada o conhecimento ou associada ao conhecimento? Brincou de cachorrinho. O acento indicativo de crase aqui é obrigatório. Você já marcou a opção, letra C. Mas não vai deixar de ler a letra E e a letra D e E comigo. Até o século passado, o sentido da palavra informação estava restrito a dados. De novo, amigo, 1000 vezes eu vou repetir. Se eu tiver só o Azinho, sem o S, e uma palavra no plural, esse A fica impedido sempre de ter o acento indicativo de crase. E na letra E? O desenvolvimento de hardwares e softwares garante a
operacionalização da comunicação garante o desenvolvimento, garante o sucesso. Eu não digo ao. Esse complemento aqui não tem preposição, ele é direto. Então você marca indubitavelmente a letra C. E comigo diz assim: Macedo, como é gostoso língua portuguesa.